retornamos agora com o penúltimo bloco da nossa entrevista. Agora, no bloco 3, nós trataremos do processo e das consequências pessoais advindas para a vida de Fabiano. Antes de começar as perguntas, entretanto, vou trazer um convidado muito especial que faz e fez parte da vida de Fabiano e tem muito a nos dizer. Seja bem-vindo. Bom dia, senhor Gerson Severino de Castro. Bom dia. É um prazer, doutora, poder aqui contribuir com informações verdadeiras, né? Eu sou amigo do Fabiano há muitos anos e temos uma história juntos aí. É importante que todos aqui possam conhecer a história do Fabiano a partir de um ponto de vista externo. Eu não venho hoje aqui como empresário, como alguém interessado financeiramente, né, nesse podcast. Eu venho aqui como um amigo, como pessoa, contribuir para que muitos pontos sejam aclarados. Ótimo, é isso que nós queremos, senhor Gerson, que o senhor conte desde o início. Como o senhor conheceu o Fabiano, há quanto tempo o senhor o conhece, o que o senhor pode dizer sobre ele, sobre a convivência de vocês, sobre todo esse período antes e pós-processo. Ok. Bom, a minha história com o Fabiano começou no ano de 1997. Foi quando eu provei pela primeira vez a quebra, né? A quebra empresarial, e me mudei para o interior de São Paulo para reconstruir a minha vida. E de igual forma, o Fabiano se encontrava, a família dele também estava recomeçando financeiramente um novo projeto, né? Ele era um vigilante noturno e eu era um lancheiro, né? Vamos dizer assim, alguém que estava recomeçando com o que tinha nas mãos e era fazer lanches ali naquela cidade por um período. Não por um período longo, mas sim por um período de recomeço. Então nós nos conhecemos e nós tivemos a oportunidade de nos ajudar, nos apoiar. Ele comia onde eu preparava o lanche, e quando ele não tinha um dinheiro para o combustível, eu emprestava, e quando eu precisava fazer compras também, que era um dia que ele tinha, ele me ajudava, me emprestava também, e assim a gente foi se apoiando e construiu uma amizade, uma irmandade que perpetuou e dura até hoje. E, a partir daí, nós começamos a ter afinidades, nossas famílias se conheceram, e nós começamos a ter afinidades e vimos que tínhamos visões em comum sobre negócios e oportunidades. E não sei se você acha interessante que eu vá discorrendo aqui, ou se você prefere fazer algumas perguntas antes. Fique à vontade. No que o senhor não me disser, eu lhe pergunto. Maravilha. Pois então, vamos encurtar a história, chegando ao ponto que nós decidimos, no ano de 1999, irmos à Espanha. Chegando assim na Espanha no ano 2000. Antes de ir, vendemos tudo que a gente tinha, né, que não era quase nada, porque quem está quebrado não tem nada. E o pobre sempre diz, né, perdi tudo, vendi tudo, que era nada. Mas nós fizemos isso, vendemos tudo que tínhamos ali, compramos umas passagens e fomos para Portugal, e ali vimos que não era o nosso lugar e chegamos à Espanha. Na Espanha nós fomos trabalhar na hotelaria, né, em restaurantes, e trabalhamos duro, muitas horas. Chegamos a dormir aí 3 noites em um caixa eletrônico para abrigar-nos do frio que fazia naquela ocasião, até que nós pudéssemos nos alocar aí nessa cidade e poder ampliar os horizontes. Passado muitos anos, né, eu acabei apresentando que seria a esposa do Fabiano, né, a ex-esposa dele, a Madalina. Ele conheceu através da minha pessoa. Por que eu comento essas coisas? Para que as pessoas saibam o vínculo que nós temos de amizade, né? De irmandade. Então, inclusive, era uma amiga em comum que eu tinha com uma ex-namorada minha. Eu acabei apresentando para o Fabiano e ele acabou se casando com ela, teve as filhas e passado alguns anos, ele continuou em Madrid e eu retornei para o Brasil. E nós ficamos uma década, mais ou menos, sem nos falar. Porém, a amizade sempre continuou ali existindo. Ele foi por esse ramo do network marketing, né? Que é o ramo de pessoas que trabalham como na Amway, como um outro exemplo aí que temos no Brasil, eu esqueci o nome agora, aquela que vende produtos. Sim, Rinoder, por exemplo. Rinoder, Herbalife. Rinode.
Herbalife, muitas outras empresas. O Fabiano foi por esse caminho e eu fui para o ramo tradicional empresarial. Passado muitos anos, foi quando eu não acompanhei essa história da Trust Invest, nem sabia que existia Trust Invest, não sei como funcionou o Trust Invest, não tive participação alguma. Eu só tive uma notícia quando meu irmão mais novo, que reside em Madrid, me disse, olha, o Fabiano está preso. Então, quando eu tive essa notícia, eu falei, esse é meu amigo, é meu irmão, então eu preciso fazer algo, independente do certo, independente de saber o que aconteceu ou não, que eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui como amigo, como irmão, né? A família nunca abandona o familiar, o amigo real, o amigo verdadeiro nunca abandona o amigo, não alimenta o errado, mas também não abandona. Então procurei saber e vi que ele já estava por sair. Quando eu fiquei sabendo, faltava aí um mês, nem isso, para ele sair da cadeia, ele saiu. E, coincidentemente, veio a Curitiba, né? Foi a Curitiba, que hoje eu não estou em Curitiba, hoje, atualmente, mas resido em Curitiba, estou de viagem. E ele foi a Curitiba a convite de um outro amigo em comum que nós temos aí. Eu acabei conhecendo posteriormente, né? Temos hoje esse amigo em comum. Foi residir num apartamento aí provisório. Foi onde eu reencontrei o Fabiano. Passamos aí 12, 15 horas conversando no primeiro encontro, numa panificadora 24 horas em Curitiba. E o primeiro que me veio assim foi o sentimento de ajudar meu irmão, que estava sem condições financeiras nenhuma, né, para poder subsistir. Então eu lhe disse, olha, aqui você tem esse cartão para você, que é um cartão meu pessoal, uma vez que você não pode ter uma conta no banco, use o meu cartão para suas despesas pessoais, para você comer, para você se locomover, tendo em vista que eu não sou uma pessoa que desperdiça dinheiro, você já sabe, mas o que eu tenho, o pouco que eu tenho, eu vou te estender como um irmão. Então, à medida de que foi passando o tempo, eu loquei um imóvel para ele, que é onde ele reside hoje, coloquei no meu nome, coloquei à disposição dele o que ele precisasse, né, das minhas empresas, e vendo o talento, o fenômeno que é Fabiano, o grande profissional que é, a parte de irmão, porque quem me conhece sabe que eu tenho mais irmãos, não basta ser irmão para a gente ter negócios juntos, a gente precisa ter talento, seriedade, comprometimento, honestidade. Com base nisso, eu ofereci ao Fabiano um emprego, contratei em uma das empresas, é onde ele trabalha até hoje, já creio que, não sei se já cumpriu 2 anos isso, se não, já está por cumprir. Eu acho que já deu 2 anos, né, Fabiano? Sim, quase 2 anos. Essa contratação. E nossa empresa cresceu muito, muito com o talento, com o profissionalismo que o Fabiano trouxe para nós, porque ele trouxe uma visão da tecnologia que nós não tínhamos essa experiência. Então ele trouxe para o nosso mundo tradicional um mundo digital. Isso foi muito bom, contribuiu, agradeço a você, Fabiano. E também nós pegamos toda a experiência dele vivida para que nós, os amargores que ele passou, para que nós não passássemos também, né? Então a gente conseguiu juntar aí, criar um algoritmo de defesa, né? Aqueles erros cometidos por diversas maneiras, nós hoje utilizamos como exemplo e inclusive expomos aos nossos clientes para que eles não cometam os mesmos erros, né? E que tenham sucesso, êxito, porque conhecendo o Fabiano, eu sei que o intuito dele nunca foi lesar ninguém, nunca foi conduzir um negócio para o buraco, e sim para o sucesso. Ele é um cara extremamente bom, coração muito bom, a ponto de ter amigos até hoje, nos dias de hoje, que ele acha e considera amigos, que apunhalam ele pelas costas continuamente. Nesse mesmo instante, estão aí fermentando em grupos de WhatsApp, e trazendo a maldade, sabe, sobre a vida dele, mas se apresentam como amigos. E eu, inclusive, quero citar alguns, porque a história ela é muito interessante, né? Porque nós temos pessoas aí que eu conheci junto com o Fabiano em Madrid, por exemplo. O Paulo Sosta é um exemplo deles, nós conhecemos Paulo Sosta, ele era praticamente um mendigo, né? Um andarilho, vamos dizer assim, não tinha nada, nem vontade de viver ele tinha. E se eu estiver aqui me equivocando, Fabiano, me corrija, por favor. Eu dou essa liberdade. Estou fazendo assim uma leitura bem ampla, bem honesta,
porque a honestidade é tudo, a verdade é tudo, doa quem doer. Mas nós acolhemos o Paulo Sosta, por exemplo, como um irmão. Trouxemos na nossa caminhada, doemos roupas a ele que não tinha, ensinamos ele a trabalhar no ramo de restaurantes. Ele tinha documentação e nós não, mas ele não sabia trabalhar. E nessa caminhada, nessa jornada, ao longo dos anos, aí, aprendi a gostar do Paulo Sosta. Conhecemos ele na igreja que o Fabiano frequentava, a igreja de seus pais, que é a congregação cristã. Fomos um dia ali em um culto e conhecemos ele ali. E a partir de então, Fabiano teve mais afinidade com ele e seguiram junto nessa caminhada de network marketing aí. E Fabiano ensinou para ele cada passo que ele deveria tomar para ser bem sucedido, e ele foi bem sucedido. E a história que eu sei e posso afirmar é que até ele entrar nessa empresa junto com o Fabiano, trabalhando para a Trust Invest, e eu não estou falando aqui da Trust Invest, estou falando da história do Fabiano e do Paulo Sosta. Eu não sei a história da Trust Invest, eu só sei que o Paulo Sosta, por exemplo, é um exemplo que eu dou, não tinha nada, nem o dinheiro para passagem. E hoje ele é milionário, hoje ele tem muitos imóveis, dinheiro. Ele adquiriu onde? Se existe um antes e um depois. Eu vendo de fora, é bem claro para mim. Adquiriu com fruto do seu trabalho, fruto das equipes que formou ali na Trust Invest. Mas, assim como ele, existem outros. Por exemplo, Satur Segad, de Madrid. Davi Reis, de Cádiz, também na Espanha. Ramon Sanches, de Múrcia. Essas 4 pessoas, e Paulo Sosta, eu pego essas 4 pessoas por quê? Essas pessoas, fora o Paulo Sosta, as outras 3, até de mim eles falaram e eu nunca os vi na vida. Falaram por quê? Porque viram o amigo do Fabiano Loriti, que lhe estendeu a mão, que lhe está apoiando como pessoa, como família, e começaram a querer me jogar junto nesse contexto, promovendo aí Zooms, reuniões online, caluniando a meu respeito. E eu posso dizer o seguinte: essas 4 pessoas não tinham nada antes de trabalharem para a Trust Invest. E depois da Trust Invest tem muito dinheiro e, inclusive, montaram histórias que eu fiquei sabendo depois. Eles montaram e montam empresas constantemente com a finalidade de atrair pessoas e pegar o dinheiro deles, utilizando o marketing multinível para isso. São as pessoas que contribuem de forma negativa para essa profissão, que é uma profissão boa demais, extremamente boa, porque ela junta pessoas, né? Se você souber avaliar, você volta no antigamente, onde você comprava diretamente de um vendedor. E hoje você compra tudo online. No network marketing é isso que acontece. As pessoas, a pessoa que é transmitida o negócio. E eles se aproveitam dessa modalidade para deturpar. E continuam montando, porque eu sei, e tudo que eu falo aqui, eu posso provar, tá? Tenho testemunhas, tenho documentos que provam e comprovam que eles fazem isso, mas a nome de terceiros, não a nome deles, a nome de terceiros. E hoje tem esse patrimônio, falam mal do Fabiano Loriti, não perderam nada porque só deixaram de ganhar nos últimos dias, ganharam milhões, e o patrimônio que eles têm hoje foi fruto disso, mas eu não vi eles devolvendo o patrimônio para ninguém, também não vi a justiça tomando o patrimônio deles, nada disso. O que eu vejo são pessoas que falam mal para jogar a culpa longe deles, para que não respingue neles. Mas se fossem honestos o suficiente, da forma que eles mesmos falam, eles colocariam seu patrimônio à disposição daquelas equipes que eles mesmos formaram. Se é que tem que devolver o dinheiro para alguém, começaria por aí. Esse é meu ponto de vista, tá? E também quero falar aqui de outra pessoa muito interessante, um amigo que eu conheço, até anotei a data, que conheci em 1986. E depois tivemos a oportunidade ele me pediu para morar na minha casa, no meu apartamento, onde morávamos eu, Fabiano e meu irmão, e ele foi morar com a gente no ano 2001, 2002. Foi quando ele precisou refazer a vida dele, achando que lá na Espanha, aqui na Espanha ele poderia, né, ter uma oportunidade melhor. E hoje ele se denomina assistente de defesa nesse processo, e é por isso que eu trago o nome dele aqui. É o Dalton Lara Conte. Ele é um cara que morou na minha casa,
nós ensinamos ele a falar as primeiras palavras em espanhol, lavava louça no meu restaurante. Fabiano trabalhava lá de garçom, aqui na Espanha, e acolhemos ele assim como um irmão. E hoje eu vejo assim com muita tristeza, porque eu sou amigo dos irmãos, do irmão dele, da mãe, amigo dele. Não sei se eu sou, porque quando ele deixou a Espanha, inclusive, ele levou algo meu que ele não me devolveu até hoje, não quero expor aqui, só dizendo que eu sempre fui amigo dele, acredito que ele nunca foi meu amigo. Porém, é triste a gente ver que essas pessoas que eu comentei aqui são pessoas perto da gente, né? Pessoas que a gente estendeu a amizade e que utilizaram dessa intimidade para buscar uma posição onde elas podem ter algum benefício financeiro, tá? Porque, até onde eu sei, e não foi o Dalton que me contou, são as pessoas com as quais ele representa nesse processo, ele saiu por aí juntando pessoas que se envolveram nisso e formou uma ação coletiva. Achei isso assim, não vou nem falar da falta de ética profissional, porque no âmbito do direito se fala muito em ética profissional, mas isso são só palavras, é um desabafo meu aqui, a gente sabe que não há ética alguma, tá? Pela maioria dos profissionais de direito, e porque se houvesse ética, esse seria um caso do qual ele não deveria representar ninguém, porque ele é um amigo pessoal que morou junto, que conheceu o que ele conheceu através dos olhos do Fabiano Loriti, e deixo minha indignação aqui. A mesma coisa o Paulo Sosta não deveria falar nem 1% do que ele falaria, deveria apoiar o amigo que fez com que ele fosse hoje o que ele é, tá? Então, Paulo Sosta hoje vive em Benidorm, na Espanha, vive muito bem e me alegro com a sua felicidade. Eu só acho que a hipocrisia é algo assim horrível, né? Porque a pessoa vive uma realidade, mas ela quer tirar o foco daquilo, ela quer se colocar como vítima, ela quer pintar como vítima. E eu aqui não estou colocando o Fabiano como vítima. Ele é responsável por cada ato dele, por cada atitude, por cada decisão que ele tomou. Ele decidiu levantar o Paulo Sosta onde o Paulo é, ele decidiu dar o palanque para Satur Segade, para Davi Reis, para Ramon Sanches e Dalton Lara Conde. Ele decidiu, então ele é culpado das decisões que ele tomou. Agora, imputar um crime com o qual ele não teve culpa, é aí que entra a indignação como amigo, como irmão. Então, um criminoso, ele é criminoso, desde que se prove que ele é criminoso, porque o primeiro direito de uma pessoa é ter, como que se diz no direito, doutora? A presunção de inocência. Ele não é culpado até que se prove o contrário, né? Sim. Então, aqui nós não vemos provas contundentes. Como há uma condenação sem provas, né? Agora, vamos falar um pouco da família também. A família do Fabiano, a esposa que eu apresentei para ele naquela época, nos anos 2001, 2002, é uma pessoa maravilhosa, uma jovem cheia de sonhos. Os dois jovens cheios de sonhos viveram a vida deles, 20 anos casados, tiveram 2 filhas maravilhosas, a Rafaela e a Fabiana, e que desde de sua prisão, as filhas estão impedidas de ver o pai. O que me dói é isso, eu sou pai de 5 filhos, e eu não ficaria longe dos meus filhos um dia sequer, aunque seja por ligação, presencial. Quem me conhece sabe como eu sou, e o Fabiano não é diferente. Eu sei o sofrimento dele, eu sei do tratamento psicológico que ele tem que fazer, o acompanhamento psicológico para poder lidar com esse problema, porque o direito das crianças foi cerceado. Nessa ocasião, não é a punição pro Fabiano. Aqui a punição se estende às filhas menores, a crianças que dependem de sua formação, né? Formação psicológica. Elas necessitam da presença do pai e da mãe. Esse é o direito da criança. E esse direito aqui foi rompido, foi quebrado por mero rito. Por mero rito. E aqui eu não entendo. De repente o juiz ou a juíza que julgou esses pedidos aí, que foram vários pedidos para que se pudesse ter esse contato com os filhos, talvez não tenha filhos e não compreenda esse lado emocional. Porque uma coisa é imputar, até o mais cruel criminoso tem o direito de ver seus filhos e conviver com eles. Não entendo por que, nesse caso, as filhas não podem ver os pais. A ex-esposa dele, por um lado, influenciada aí por
pela falta de apoio emocional, porque foi tirado até o lar deles quando viviam no Brasil. Não deram direito para as crianças pegarem suas roupas do corpo. É uma história muito, além de cruel, é triste de ver a destruição, a decomposição, né, de uma família. Porque se tirou o lar das crianças, coisa que não deveria acontecer. O lar nunca se tira, a casa, o abrigo. Foi praticamente, elas foram postas à rua, vivendo à mercê de ajuda de um e de outro, nem suas roupas pessoais, suas coisas pessoais foram dadas. E a mãe, assustada, acredita, penso eu também, porque nem comigo ela fala, acredita que apagar o Fabiano da vida de todos eles vai ser o melhor para elas. Mas não, ela erra, e erra feio. Porque o dano que essas crianças estão levando consigo é para toda uma vida. Isso é um trauma que está sendo gerado e que pode passar delas para os filhos delas, inclusive. Então fica aqui um apelo, inclusive, para essas pessoas que acham que justiça é simplesmente entrar com um processo contra alguém, que vejam o mal que elas fazem, que não para somente naquele negócio mal feito que elas fizeram, numa decisão mal tomada, porque o erro está aí, na decisão. Uma vez que você, maior de idade, decidiu fazer um negócio, você é responsável pelos seus atos. Porque aqui não houve, segundo o que a gente vê, não houve prova que possa comprovar que o Fabiano manipulou as pessoas a ponto de induzirem a levar um dinheiro que ele pudesse colocar no seu bolso. Eu sei porque eu, por mais de 1 ano e meio, ajudo o Fabiano financeiramente, ajudo com a família dele, ajudo com os gastos dele, com a moradia dele, com as roupas que ele veste, tá? E não falo isso aqui para me vangloriar. Eu falo para poder trazer a realidade que apenas entrar com um processo não vai trazer para você. Prova disso é que nessa mesma condenação que eu li, nessa sentença, os bens apreendidos não vão para a mão de ninguém mais que o Estado, que não foi prejudicado em nada. Eu não consigo entender isso. O Estado não foi prejudicado em nada e fica com os bens da pessoa, né? Ao invés de manter ele em condições... Eu, como Estado, pensaria assim, eu vou obrigar ele a trabalhar nos bens dele para fornecer dinheiro para a gente colocar essa situação aqui em dia. Não. Corta tudo, gera mais despesas, deteriora-se tudo e agora não é mais seu. Agora é do Estado. E as pessoas que pediram justiça, que acham que algo acontecerá milagrosamente e o dinheiro cairá nas suas mãos, não vão ter. De onde que o Fabiano vai ganhar 10 milhões de reais para pagar uma multa? E 10 milhões de reais, vocês acham que isso aí vai voltar para a mão de alguém? Isso aqui é só uma história que, no meu ponto de vista, uma história fantasiosa. Começa com o nome da operação, né? Eu imagino a instituição Polícia Federal a mais séria do meu país. Tenho o maior respeito, o maior apreço, mas eu não sei, parece que tem alguém plagiando o nome de séries de televisão. Isso é plágio, isso é um crime. Pegar um nome como La Casa de Papel é um nome registrado, inclusive. Se for eu aqui gravar uma série e colocasse o nome de La Casa de Papel, seria processado e condenado por plágio. Mas alguém escolheu esse nome plagiando e tirando a seriedade da nossa instituição brasileira. Nossa instituição brasileira deve ser respeitada, nossa Polícia Federal, que tanto luta contra o crime. Mas alguém está querendo que a instituição entre nessa área de chacota, né? Será que ninguém advertiu que é crime plagiar um nome? E tira também a seriedade, induzindo as pessoas a crerem que o Fabiano, então, roubou um banco e agora está aí desfrutando, como é a série La Casa de Papel. Só que aqui é a vida real, não é assim que funciona. São negócios, em uma mesa de negócios, assim como ele comentou ali, eu acompanhei o caso da XP, em uma mesa de negócio, entre linhas pequenas, todos assinaram que o risco corre quem coloca o dinheiro, quem acredita naquele negócio. Então, o que você precisa ter é responsabilidade, saber que cada um assume seu risco. E nessa ocasião aqui, não estou defendendo o negócio, estou defendendo a razoabilidade. Quando eu entro em negócio, muitas vezes entrei e perdi. Nem processo eu abri, por quê? Porque eu sei que eu tomei essa decisão. E que o processo não vai fazer nada mais do que tomar mais tempo e dinheiro. Não desmerecendo
o âmbito processual, não é isso que eu estou dizendo. Existe uma razoabilidade. Se eu tenho consciência que tomei essa decisão, por que eu tenho que recorrer a alguém para me dizer o óbvio, que a responsabilidade é minha? Fabiano tem suas responsabilidades. Ele ofereceu um negócio, infelizmente, não foi para frente, por algum motivo ou outro, que eu não vou entrar no mérito, não estou aqui para julgar. Mas as pessoas que ali entraram junto com ele, na mesma ideia, na mesma ideologia, na mesma filosofia. Ganharam muito dinheiro e hoje dizem que perderam. Deixaram de ganhar, mas dizem que perderam. Por quê? Porque acreditam que esses bens que foram apreendidos dele virão para sua mão. E não virão. Agora nós temos um desfecho aqui, onde a gente pode ver. Eu não estou aqui inventando. Eu li e é público, para todos lerem. É público. O que havia, não há mais. O que existe hoje, o que havia, em todos os sentidos, não há mais. Havia um patrimônio, não existe. Havia um negócio em andamento, não existe. Havia uma família, 2 filhas, um pai e uma mãe. Hoje não existe mais. Suas filhas hoje têm ele como um estranho, praticamente. 3 anos sem ver, sem poder conviver com as filhas. Ele é nada mais que um estranho, contribuindo com míseros euros mensais aí, porque é a condição que ele tem hoje. Não pôde tocar no seu patrimônio, naquilo que ele trabalhou. Então, como amigo, a minha indignação, ela se estende mais além do processo judicial. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por que eu estou tão indignado. A minha mãe, no ano de 1999, eu abri uma empresa em Presidente Prudente, foi um ano antes da gente, foi em agosto de 99, foi 6 meses antes de eu e o Fabiano virmos para a Espanha. Eu abri essa empresa no nome da minha mãe, porque eu já tinha uma empresa aberta. Naquele tempo, a modalidade de abrir uma empresa limitada teria, obrigatoriamente, que ter 2 sócios. Então, abri no nome da minha mãe, com 99%, e 1% no nome do Fabiano. E esse 1% de uma empresa que não foi fechada, causou, sabe o que na vida da minha mãe? Causou um bloqueio judicial na sua pensão, há 2 anos atrás, mais ou menos, né, Fabiano? Sim. Causou um bloqueio judicial onde ela ficou meses sem receber sua pensão. Depois que ela recebeu, o banco cancelou a conta dela. Banco nenhum abre conta para ela mais por conta disso. E aqui foi uma decisão minha. E eu falei, mãe, não se preocupe. A vergonha eu não posso passar pela senhora, mas a parte financeira, sim, a culpa foi minha. Então eu faço cargo disso. São decisões que a gente toma. Mas veja que essa, entre aspas, justiça se estendeu a pessoas que não têm nada a ver com o negócio trust. Né? Hoje tem pessoas, cada pessoa que fica ao lado de Fabiano para ajudar ele, inclusive a maior ajuda que eu dou é a contribuição verdadeira, que é falar para ele toda a verdade, para não passar de novo pelo que passou. Se eu estiver aqui exagerando, me corrija, Fabiano. Mas o que eu tenho dito para ele a cada dia é exatamente isso. Não confie naqueles que dão tapinha nas suas costas. Tá? Esses são os piores. Aquele que te liga, ô meu irmão, tudo bem? Como é que você tá? O que tá fazendo? Ele só quer arrancar de você, se não é dinheiro, é o teu potencial e a tua energia. É isso que eu falo para ele. Então, a maior contribuição que o ser humano tem para dar para outro ser humano é falar a verdade para ele. Doa quem doer. Tá? E a verdade que eu tenho para dizer aqui é essa minha indignação, de que a inveja, a vontade de ter o que ele teve, chegar onde ele chegou, levou muitos amigos, ex-amigos dele, a apunhalar ele pelas costas e montar esse circo que a gente vive hoje, tá? Que é esse processo dele aí. Espero a razoabilidade dos juízes agora da Suprema Corte de acolher a apelação que vai ser feita, né? Foi feita já, né, doutor? Foi distribuída ontem. E poder dizer que ontem existe um ser humano, que é o Fabiano Loretti, e outros seres humanos que estão de trás dele. Pais que em breve deixarão esse mundo, como o meu, que deixou esse ano passado, que conheci, gostava muito do Fabiano, ele acompanhou e viveu toda essa história. Mas os pais dele em breve deixarão esse mundo, não sei se com a vergonha de ter um filho condenado sem provas, por ex-amigos que o acusaram, e também o pior, filhas, né, que necessitam do convívio diário com ele, necessitam do apoio paternal, assim como tem o da mãe, e que não têm, estão privadas dessa liberdade, né, estão privadas do convívio com o pai.
Então, essa é a minha indignação. E pessoas como essas que eu dei o nome aqui, que eu citei, que deveriam refletir mais sobre a vida e saber que a vida, o mundo é redondo, tá? Como pintam para nós. Tudo que vai no sentido de tudo que vai, retorna. Então, cuidado, porque minha avó já dizia, hein? Aquele que tem o rabo de palha não senta perto do fogo. Eu tenho aqui muita história para contar, muitas fotos para mostrar, muitos documentos para quem quiser, numa outra fase aí, escutar. Se alguém duvida do que eu estou falando aqui, a gente pode montar outro podcast, daí um pouco mais explicativo, né? Não quero expor ninguém aqui ao ridículo, apenas contribuir com a verdade. Se faltou algo aqui, ou se tem algo que eu possa contribuir, doutora, ou Fabiano, digam aí que eu comento. Muitas questões eu já ia perguntar, mas o senhor já me respondeu. Foi muito claro, completo, humano, sensível e explanou exatamente o que veio do fundo do seu coração. Então, agradecemos pela sua grande participação. Muito obrigado. Quero agradecer ao Gerson a participação. Nas horas difíceis que nós vemos os verdadeiros amigos, o Gerson não participou nas mesas, na fartura, nos milhões, mas sim ofereceu uma amizade verdadeira e me apoiou no momento difícil. Como ele falou, eu vim a Curitiba sem nenhuma condição financeira. Tive um amigo que foi o Jefferson Negrini, que inclusive está nos autos, foi com o recurso dele me buscar em Palmas do Tocantins. Eu vim a Curitiba residir também num apartamento que um amigo me disponibilizou, também um grande amigo, disponibilizou para que eu morasse nesse apartamento enquanto eu me levantasse. Fiquei nesse apartamento 2 anos sem pagar aluguel. E o Gerson Castro também estendeu a mão e agradeço a sua participação. E aproveitando o que o Gerson falou, é muito duro você estar com pessoas que você ajudou, que você estendeu a mão, que sentaram na sua mesa, que você chamou de amigo, que tiveram junto em viagens, que transformaram a sua vida. E no momento mais difícil, foi mais fácil para se isentarem por medo, por covardia, em vez de defender o modelo de negócio que eles viveram muitos anos dele, foram os primeiros a se levantarem junto com esse advogado que o Gerson conhece desde 1986, que quando me soube que eu estava em Curitiba, veio me abraçar como um amigo, declarou na audiência que ele ganhou dinheiro na Trustinvest, mas aproveitou a oportunidade para se levantar contra os amigos, contra a pessoa que tinha morado na nossa casa, que é o Dalton Laraconde, que inclusive manda mensagens até hoje, que acredito que deveria ser proibido mandar mensagem, tenho provas aqui, me manda mensagens. E essa pessoa esteve na nossa casa. Então ele aproveitou, como todo aproveitador, aproveitou o momento, a fama dessa operação, que induz ao erro, transformando o nome de uma série famosa, La Casa de Papel, que foi uma série que nunca vi essa série, mas sei que essa série foi muito famosa na Netflix, que era de um ladrões de banco na Casa da Moeda de Madrid. Então, esse próprio nome já induz ao erro. Me transforma num ladrão de banco, um ladrão da Casa Moeda. Então, essa pessoa aproveitou esse momento, juntou esses líderes, que eram meus amigos, que sentavam na minha mesa, que mudaram de vida graças à Trustinvest, e foram os mais ingratos, porque eles se juntaram para nos acusar, para se isentarem de culpa. Eu entendo, a covardia, o medo, os trouxe essa atitude, mas é dolorosa. Pessoas que estavam na sua mesa, pessoas que você considerava como amigo, como irmão, se juntaram para nos acusar, tanto a mim como os outros sócios da Trustinvest, e como já disse o Gerson, a condenação já veio antes desses 16 anos de prisão. 16 anos de prisão não é nada comparado com a destruição das minhas filhas, do psicológico delas, de estar longe das minhas filhas. Isso é um dano irreparável. Nem a Justiça, nem a Casa da Moeda, nem a Netflix, nem todos os milhões do mundo podem pagar essa condenação que o Ministério Público já fez comigo. Quando eu saí da prisão, sem nenhuma condição financeira, não tive como me expor, como explicar. A maioria das pessoas da Trustinvest nos vê como ladrão, por quê? Porque baseado em quê? Na mídia. Na notícia, até hoje, saiu a sentença e a própria mídia, o que ela fez? Falou que a Trustinvest foi acusada de pirâmide financeira e não tem acusação de pirâmide financeira. Então, o dano já foi feito, a condenação já foi feita e é um dano irreparável. Quero agradecer, se expor, Gerson Castro, para me defender,
mas no momento difícil, todos os meus amigos, familiares, muitos se esconderam e tiveram vergonha de ter vínculo comigo. Essa é a realidade. Então, retomamos agora as perguntas finais deste bloco que tratou do processo e das consequências pessoais advindas para a sua vida. Fabiano, o processo criminal, né, como nós estamos falando exaustivamente até o presente momento, mudou a sua vida completamente, da água para o vinho. Como você está hoje, pessoal, emocional, psicológica e financeiramente? Financeiramente, hoje eu não posso nem abrir uma conta bancária, eu não posso ter um telefone no meu nome numa conta para pagar por mês, não posso contratar nenhum tipo de serviço, porque eu estou na blacklist do mercado financeiro. Então, já fui condenado. Antes da condenação, eu já tinha essa condenação de total bloqueio dos meus bens. De todos os acusados, o único que não pôde voltar para casa fui eu. Não pude voltar para o sítio, em Porto Feliz. Esse sítio está alugado, o confinamento está alugado a outras pessoas, está sendo administrado por outras pessoas. A fazenda foi totalmente destruída no Maranhão. Fizeram um saqueio, mataram os touros, fizeram churrasco com touros, roubaram moto, roubaram maquinária. Outra fazenda foi invadida pelo Sem Terra, mas está mais cuidada do Sem Terra do que a cuidada pela administração do Ministério Público. Tem um administrador externo, como a doutora bem sabe. Então, a destruição já foi feita. A destruição já foi feita. A parte psicológica, eu nem vou entrar nesse assunto, porque, graças a Deus, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho fé na justiça divina, não na justiça da terra. E a justiça divina sabe a minha inocência, então eu tenho o psicológico no sentido de estou livre de culpa. Mesmo estando preso, eu conseguia dormir naquela cama de concreto, eu dormia com minha consciência limpa, que eu nunca montei um negócio para enganar ninguém. Isso eu tenho a consciência limpa. Então, isso aí ninguém rouba de mim. Eles podem me prender, podem me matar, mas a minha consciência limpa ninguém pode tirar. Então, estou num recomeço, recomeçando do zero, com a ajuda de amigos, porque também tenho muitos amigos que oraram por mim, pessoas que me apoiaram, da mesma forma que muitos acusaram, tem muitos amigos também. O Rafael de la Puente, que está aqui com nós, é um amigo que esteve naquela fase, é a sua esposa também. Então, tem muitos amigos, tem pessoas que oraram por mim, e quero aproveitar esse espaço para agradecer. Você citou o ministério, citou outras igrejas, muitos desses ainda continuam orando por nós, continuam orando nessa causa. Então, quero agradecer a todos também por isso, porque mesmo tendo pessoas contra, tem pessoas verdadeiras que ainda acreditam na nossa inocência. Por eso era tan importante también compartir esta entrevista, este podcast, teniendo la palabra cierta, teniendo testimonios, teniendo, como mismo compartió Gerson Castro, estando a distancia también y haciéndose el tiempo de estar este domingo junto a todos nosotros aquí, estar compartiendo lo que dice y lo que no dice también esa sentencia. Agradeciendo también tu reconocimiento, porque para quienes te conocemos verdaderamente cara a cara, porque se transmite a través de una pantalla, la mayoría de las personas te conocen a ti, Fabiano, a través de una pantalla, ¿no? A través de una llamada de Zoom, a través de una grabación de YouTube, a través de Instagram, se transmite tu esencia de buena persona. Ahora, conocerte cara a cara, creo que es un privilegio que desde el momento en que, hace unos años atrás, tuvimos el viaje con Mel, con mi esposa, estuvimos en Sao Paulo, pudimos encontrarnos, charlar, hablar, pasar días enteros ahí de compartir tiempo. Creo que eso es invaluable y no hay nada que pueda cambiar eso, ¿no? Cuando tú conoces realmente a las personas, puede fingir 15 minutos, una hora, una grabación, se puede fingir, se puede inventar, pero compartir tiempo, días y muchas horas con una persona, eso no se puede fingir. Y sinceramente, de corazón, estamos aquí para simplemente transparentar, como tú lo dijiste en la promoción de este podcast, es transmitir exactamente todo lo que tenemos aquí como pruebas, todo lo que está escrito, todo lo que se dice, pero también lo que no se dice. Por eso la participación tanto de Gerson Castro como tu amigo de infancia, también a la doctora Isabel Cortés Carnachari, que usted como profesional también está transmitiendo la certeza de lo que hay dentro de todo este caso, que principalmente es mediático. Así que yo soy agradecido también de poder aportar aquí y traer um pouco desta claridade. Perfeito. Eu que agradeço, Rafa, o seu convite, porque você, naquela primeira entrevista que nós tivemos, porque não temos espaço para falar a verdade. Não teve nenhuma dessas mídias
que falam mal, que colocaram a minha foto, inclusive expuseram foto minha quando eu fui preso, doutor. Aí sem camisa, com a plaquinha, como se fosse É um show. A mídia vive de show, vive de desgraça. Claro. Isso nós sabemos. Então, não tive nenhum espaço para falar a verdade. Então, agradeço a sua disponibilidade. No, costó mucho tiempo también, no fue algo fácil, costó mucho tiempo porque agradeço a doutora. no era un tema fácil para que tú lo hables, para que tú lo compartas. Hay que entender esto. Es una vida, es una persona que está sufriendo, que está viviendo un trastorno específico, como ya se explicó muy profundamente también desde el lado de Gerson, como tu amigo personal y que conoce todos tus vínculos familiares internos. Era mucho más duro convencerte a hablar del tema públicamente. Por eso, en realidad, los agradecidos somos nosotros que podemos tenerte aquí y escucharte de primera mano. Não, eu que agradeço, Rafa. Agradeço também a doutora por essa disponibilidade, por fazer essa defesa. Para mim é um prazer. Com toda a dedicação, nesse Obrigada. caso. Agradeço a Gerson por disponibilizar a sua advogada ainda da empresa, ao meu favor. Agradeço a sua presença. Agradeço a todos que estão vindo aqui, que estão escutando, que vão escutar esse vídeo e que querem saber a verdade. Pelo menos a minha verdade, a versão de Fabiano Loriti. Então, agradeço. Nós vamos continuar demonstrando a nossa inocência. Continuo acreditando na justiça brasileira, por mais que nós sabemos que existe um sistema, eles têm que se justificar de alguma forma toda essa operação, mas nós acreditamos na justiça e vamos continuar lutando para mostrar a nossa inocência. E quero agradecer a todos que estão vendo esse podcast, agradecer a todos e saber da verdade. Como bem disse o Gerson, a operação ela veio destruir uma reestruturação que estava sendo feita da empresa Transinvest. A reestruturação foi destruída pela essa operação chamada Casa de Papel. De fato, eles invadiram, roubaram sonho de muitas pessoas e nós ficamos como culpados. Infelizmente é a realidade. Voltamos daqui a pouco com o último bloco. Até já.